Olá, sou do Duílio Jefferson e eu irei falar de maneira bem breve sobre o autor desse livro, Marcos Banho. Bem, Marcos Banho, além de escritor, ele é professor, linguista e filologista. E nas suas obras, um tema que é bem recorrente, que é de praxes ser tratado nessas obras, é o preconceito linguístico. E o que nos leva a aderir nesse tema, o que nos leva a Língua de Eulalia, uma obra escrita em 1997 pelo próprio autor. E não sendo diferente das outras obras dele já escrita, essa também se trata sobre o preconceito linguístico. Quantas línguas são faladas no Brasil? Me chamo Emanuela Aparecida e inicio a discussão sobre o livro com o mesmo questionamento de Irene no início da obra. Nossa tradição educacional sempre negou a existência de uma pluralidade de normas linguísticas dentro do universo da língua portuguesa. A própria escola não reconhece que a norma padrão culta é apenas uma das muitas variantes possíveis no uso do português e rejeita de forma intolerante qualquer manifestação linguística diferente, tratando muitas vezes os alunos como deficientes linguísticos. Marcos Banho argumenta que falar diferente não é falar errado, e o que pode parecer erro no português não padrão tem uma explicação lógica, científica, linguística, histórica, sociológica e psicológica. Para explicar essa problemática, o autor reúne, então, na Língua de Eulalia, as universitárias Vera, Silva e Emília, que vão passar as férias na chácara da professora Irene. E sempre muito dedicada, Irene ela se reúne todos os dias com as 3 professoras do curso primário, transformando suas férias numa espécie de atualização pedagógica em que as alunas reciclam seus conhecimentos linguísticos. Mais do que isso, Irene acaba criando um apoio para que as meninas passem a encarar de uma nova maneira as variedades da não padrão da língua portuguesa. E então a obra de 224 páginas foi em diálogos deliciosamente informativos. A Língua de Eulalia trata a sociolinguística como ela deve ser tratada, com seriedade, mas sem sisudez. Iniciando, irei apresentar os principais personagens do livro. Vera tem 21 anos e é estudante de letras, Silva tem a mesma idade e estuda psicologia, e Emília tem 19 e está no primeiro ano de pedagogia. Eulalia é alfabetizada aos 40 anos com português padrão, portanto sua língua materna é o português não padrão. E a Irene é a professora de português e linguista. O livro conta a história dessas 3 estudantes universitárias que escolhem a chácara da professora Irene, em Atibaia, São Paulo, para passar as férias escolares. E em certo momento elas começam a discutir sobre o modo de falar de Eulalia, que é a empregada e a amiga de Irene, e as jovens elas aprendem perplexas que palavras pronunciadas de forma considerada errada, como próximo, as tábuas, os brocos, as árvores, o R caipira e também a língua do índio, o min fazer, são na verdade formas diferentes de pronunciar. As falas de Irene, além de desmistificar alguns conceitos do preconceito linguístico, também irá explicar alguns termos, como por exemplo as variedades linguísticas, as diferenças fonéticas, como o modo de pronunciar os sons das línguas, a diferença sintática, que seria o modo de organizar as frases e as orações e as partes que as compõem, as diferenças lexais, que palavras que não existem lá e não existem cá e vice-versa, e as diferenças semânticas, no sentido das palavras, e também a diferença no uso da língua. Banho fala também a todo momento sobre o português padrão e o português não padrão. O português padrão seria o oficial, usado na literatura, em meios de comunicação, leis, decretos, bem como os ensinados na escola, que estão presentes nas gramáticas e possuem regras. E é falado pela minoria da população que teve acesso à escolaridade. Já o português não padrão são variedades diferentes de acordo com diferentes regiões geográficas, classes sociais, faixas etárias, níveis de escolarização e possui regras, e é falado pela grande maioria pobre e analfabeta. Essa questão também é levada para o ensino escolar, onde nosso sistema valoriza as crianças que carregam a bagagem linguística do português padrão e expulsam aquelas que não trazem. Mas o português padrão ele deve ser ensinado, e não como uma busca por ascensão social automática, mas sim como uma luta de forma igual entre o falante do português não padrão com as mesmas armas que o falante do português padrão.
E essa obra ela é muito importante para desmistificar a superioridade das pessoas que falam português padrão. Porque, por exemplo, não é porque eu falo português padrão que eu sou mais inteligente do que outra pessoa que não fala. E essa superioridade é muito comum dentro dos falantes do português padrão, onde aquilo que é considerado diferente também é considerado errado. A obra trata disso através das falas de Emília e de Silvia, que dizia sobre o modo de falar de Eulália, e fala exatamente o seguinte: mas ela fala tudo errado, isso para mim estraga qualquer sabedoria. Ou seja, um modo diferente de dizer, de Eulália dizer, era considerado por Silvia e por Emília algo errado. E ao contrário do que muitos pensam, o português não padrão e o português padrão apresentam semelhanças, e para simplificar isso, basta imaginarmos que o falante do português padrão consegue compreender claramente o que o falante do português não padrão fala, só que a recíproca não é verdadeira. E a obra traz algumas dessas semelhanças dentro dessas características apresentadas no quadro a seguir. Olá, colegas, olá, professora, bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o Alisson. Eu vou fazer uma pequena resenha sobre o livro. O livro, né, é A Língua de Eulália, onde o autor, né, ele faz uso, né, de forma criativa e atrativa, né, da narração para tratar de assuntos que são considerados por alguns, né, como complexos, desinteressantes e até mesmo cansativos. Onde ele trata, né, sobre variedade linguística, preconceito linguístico, foca, né, na comparação do português padrão com o português não padrão, nos mostrando, né, que o uso de uma linguagem diferente nem sempre é considerado erro de português, e que isso, né, pode ser explicado por áreas do conhecimento como a linguística, a história, a sociologia e até mesmo a psicologia. Ele nos mostra, né, que o nosso sistema, né, de ensino, de educação, nega a pluralidade existente em relação à língua portuguesa, né, ou seja, as variedades linguísticas, considerando as mesmas como inapropriadas e erradas, fazendo com que muitas pessoas, né, sejam vítimas do preconceito linguístico por adotarem, né, esse jeito de falar, que é considerado pobre e errado, mas na verdade é diferente daquele que é falado, né, de acordo com a norma culta, né, português padrão. Se você parar para pensar, você irá ver, né, que pobre, na verdade, são as pessoas que pronunciam, né, que falam desse jeito. E errada é a injustiça em relação à situação social em que eles se encontram, já que muitas vezes, né, acabam na questão, né, do estereótipo, já que muitas das vezes são as pessoas mais simples que acabam, né, pronunciando as palavras, né, dessa forma errada, de acordo, né, a norma culta. No livro também, né, tem a questão de que se a língua que nós falamos realmente é a língua portuguesa, uma vez que não compreendemos o português do século XII, muito menos o português falado em Portugal, por exemplo, onde podemos chegar à conclusão, né, de que, né, de acordo com o livro, a língua portuguesa ela de fato não existe, já, né, que ela deriva, né, de uma série, né, de idiomas e dialetos, como por exemplo o seu processo de formação se dá da seguinte forma: temos uma região, nessa região você tem diversos idiomas, diversos dialetos. Dentre eles, um é escolhido, né, por um pequeno grupo, né, um grupo seleto de pessoas, para ser a língua oficial, passando assim a ser difundida nas escolas e na sociedade. O resto, né, as outras, passam a ser consideradas erradas e caem em desuso. Levantando assim, né, a questão da variedade linguística, como por exemplo, né, no Brasil, nós falamos o português, né, o português do Brasil, a língua portuguesa, mas cada região tem suas características próprias, né, seus sotaques, o uso das gírias, palavras diferentes. Isso só mostra o quanto a variedade, né, no campo da linguística ela é grande e está, né, em constante movimento, né, em mudança, como por exemplo, a língua que nós falamos hoje com certeza não será igual à língua que se falará daqui a 100 ou 200 anos. Em suma, né, o livro ele nos traz essas questões, né, sobre o português padrão e o português não padrão, né, de uma forma bem detalhada e clara, onde levantam, né, vários questionamentos também sobre a variedade linguística, preconceito linguístico, né, por que isso ocorre. Meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre preconceito linguístico, que é um dos principais temas abordados pelo livro A Língua de Eulália.
Bom, consiste em todo juízo de valor negativo, pode ser reprovação, repulsa ou até mesmo desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. E existem principalmente 3 tipos, que é o preconceito socioeconômico, o regional e o cultural. O socioeconômico acontece da seguinte forma: pessoas de classes mais baixas, devido ao limitado acesso à educação e cultura, acabam desenvolvendo apenas variedades linguísticas menos prestigiadas ou mais informais. Assim, são excluídas principalmente dos melhores postos no mercado de trabalho. Agora, falando de preconceito regional, há muitos casos de indivíduos que ocupam regiões mais ricas do país que acabam desenvolvendo algum tipo de aversão ao sotaque ou ao regionalismo típico de regiões mais pobres. Já o preconceito cultural, no Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa e às variedades linguísticas por ela usadas. Um grande exemplo disso é a música. O livro busca sempre comparar o português padrão com o português não padrão, afirmando que pessoas falantes da norma não padrão possuem muita dificuldade em aprender essa norma padrão. Mas por que isso acontece? Primeiramente, porque o primeiro ele é adquirido naturalmente com o tempo e com o convívio, e o segundo necessita de aprendizagem. Mas o que acontece? Essas pessoas geralmente são de classes mais baixas e, consequentemente, algumas delas acabam desistindo dos estudos porque precisam trabalhar mais cedo ou por conta da própria discriminação linguística, e isso acaba gerando um problema muito grande. O livro também explica, através de alguns exemplos, todos esses fenômenos onde se pode perceber que do ponto de vista linguístico não existe erro, mas sim o adequado e o inadequado. Por isso, é extremamente necessário que o ensino do português padrão seja feito de modo que o cidadão consiga entender a importância de adequar a sua comunicação dependendo do contexto, permitindo que esse cidadão também tenha acesso a práticas sociais de leitura e escrita e desfazendo todo esse mito da língua única, consequentemente evitando o preconceito. Meu nome é Yasmin Freitas e eu vou falar sobre preconceito linguístico na atualidade. A exemplo disso, podemos citar o caso da jornalista da Globo News que zombou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente pela sua forma de se expressar. Ela fez uma postagem no Twitter com as seguintes palavras, abre aspas, e os advogados, fecha aspas, debochando assim da forma como Luiz Inácio pronunciou a palavra advogados em uma coletiva de imprensa. Incomodada com a repercussão negativa, ela apagou o comentário e se justificou, abre aspas, deletei um tweet meu, porque voltamos ao extremismo. Não estou disposta para isso. Fecha aspas. Criticou um internauta, abre aspas. Apagou porque sabe que muitos brasileiros falam assim, fecha aspas. Isso aconteceu no dia 10 de março de 2021. Infelizmente, no Brasil, casos como esse estão sempre a acontecer no cenário da internet. E não podemos deixar de ressaltar que, não só na internet, mas em todos os lugares, esse tipo de preconceito acontece. Eu sou Maria Eduarda Sobral e eu vou falar sobre algumas questões relacionadas com o livro. O autor da história fala das variedades padrão. Qual a história da variedade padrão brasileira? Todos do Sudeste a falam? Bom, o uso do português como língua padrão teve sua causa no início da colonização do Brasil e com o alto crescimento econômico entre as capitanias e o Estado. Assim, ela se tornou uma das línguas mais prestigiadas entre as mais altas camadas sociais. E em relação à região do Sudeste, você pode observar ao longo do livro que há uma grande diferença na forma de falar entre a região urbana e a rural. Com base em que Irene vai defender em seu livro que o português não padrão não é errado?
Para provar que o PNP, que seria o português não padrão, não é errado, Irene vai mostrar que para todo erro existe uma explicação lógica e científica. Sua primeira estratégia é comparar com outras línguas faladas e mostrar que há fenômenos semelhantes e não erros. Sua segunda estratégia é buscar na própria história da língua portuguesa explicações para características que aparentemente são exclusivas do PNP. Quais os efeitos apontados pelo autor da normalização linguística na educação? A respeito da normalização do português padrão na educação, o autor apresenta uma contradição, uma vez que o aluno já sabe falar português. Quando ele se depara com uma série de aprendizagens de regras, o aluno se sente desestimulado e incapaz de aprendê-las. Dessa forma, o sistema educacional deve estar preparado para esse tipo de situação.